a gente trabalha com fator desconhecido, tá? A gente trabalha com inesperado, mas o inesperado aí é outra história. O ano que vem vocês vão saber o que é inesperado, que é o fato de trabalhar com probabilidades. Mas o desconhecido, por exemplo, em economia, desconhecido em economia, tem muita aplicação, tá? Um exemplo que eu sempre dou do desconhecido em economia, que tem muito a ver com a ideia que nós vamos trabalhar hoje, é o fato de você for comprar um carro, né? Você comprar um carro numa concessionária, num estacionamento. Por quê? Alguém sabe por que a ideia do desconhecido está muito forte nessa ideia de comprar um carro no estacionamento, ao invés de comprar numa concessionária? Porque o carro pode estar batido. Não só por causa disso, isso é um dos motivos. O carro pode estar batido, o carro pode estar alterado, o carro pode estar. Até o momento, tem gente que já passou por isso, né? Tem gente que já até o momento da compra não sabia como estava a documentação do carro e tudo mais. Na economia, nós chamamos isso de informações assimétricas. O que são informações assimétricas? Uma parte dos agentes, porque são dois agentes, né, que estão ocorrendo. Agente, quando eu falo economia, galera, que vocês vão aprender aí conforme o tempo, agentes são os elementos que fazem as transações econômicas, por exemplo. Então, nesse caso, o cara vende o carro, é um agente, e o cara que está comprando o outro, que é o consumidor, é o outro. Então, são dois agentes ali. Então, um tem informação completa ou tem incompleta. Então, tem assimetria, entendeu? Um tem informação de todo, né, daquele carro como um todo, que o cara que vai comprar não tem. Então, isso são informações assimétricas, né, incompleta para um, incompleta para outro. Nesse caso, um conhece todas as informações, o outro desconhece. Quando um desconhece, tem que fazer algumas suposições para ver se o carro é bom ou não. Primeiro, o cara leva um mecânico, né? Depois ele, sei lá, se ele sabe, ele conhece bastante de carro, ele vai dar uma volta com o carro para verificar motor, para verificar como tá as coisas no carro. Além disso, ele vai baixar no Detran, ver os documentos, ele vai ver se o estacionamento é de boa procedência, né? Para minimizar a falta de informações, para deixar sempre mais simétrico, né? Mas, por que eu estou falando do desconhecido? Isso é uma aplicação de uma linguagem algébrica. Quando você tem um conjunto X de informações que você não sabe, você dá um nome para essas informações. Fala, Isabelle, pois não. Tem gente querendo entrar? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não apareceu nada para mim. Tenta de novo. Fala para esse pessoal tentar de novo, por gentileza. Fala para o pessoal tentar de novo. Não apareceu nada, não está aparecendo nada de recado para mim, que sempre pinta na tela para mim, ó, tá falando que quer entrar, entendeu? Então, manda ele enviar um convite, por gentileza, tá? Isso. Então, tem pessoas que entram também de forma automática, tá? Então, assim, quando nós temos, então, uma coleção de informações que nós não conhecemos, nós identificamos como uma letra ou como um símbolo, né, que vai representar aquele, né, aquela condição. Então, por exemplo, você tem uma coleção de falta de informações sobre o carro. Você vai comprar um carro no concessionamento, vai ter uma coleção de informações. Você pode juntar tudo isso como um fator X, por exemplo, né? São esses fatores X, que não sei a procedência do carro, motor, quilômetros rodados, se está mexido ou não, se pneus são novos, se foi feita revisão, se tem terceira via e tudo mais. Então, você tem um fator X de informações. Então, quando você tem o desconhecido, nós trabalhamos com representações simples, como letras, como símbolos, X, Y, Z, K, W. Isso é representar algo, né, que nós não conhecemos, chamado de desconhecido. Até nós podemos fazer uma alusão com a língua portuguesa, tá? Quando nós falamos de artigo, por exemplo, na língua portuguesa, o é definido para o gênero masculino e o a para o gênero feminino. Agora, quando nós não sabemos, nós chamamos né, ou uns, umas, né, ou, né, umas, né, umas, né, e assim por diante. Então, nós flexionamos o artigo para a parte indefinida, né? E da mesma forma que nós trabalhamos com a língua portuguesa, nós trabalhamos com matemática. Quando nós trabalhamos com indefinido, um número,
por exemplo, o número somado a 7. Então, nós queremos saber o número somado a 7. Quando eu não tenho algo que me atrela, né, a um resultado, é uma expressão. Um número somado a 7, por exemplo. Qualquer número pode ser somado a 7. Mas, por exemplo, um número somado a 15, que é igual a 18. Só existe um número. Qual é? O 3. 3 mais 15 dá 18. E o 18, que quando for operacionalizado a soma, é igual ao 18 do resultado, que te dá essa proposta. É essa a ideia e essa diferença de expressão e equação. Eu vou falar melhor isso, tá? Eu só estou motivando vocês aqui para que vocês entendam a ideia, tá? Então, quando nós temos, então, uma relação com uma igualdade, nós trabalhamos com equação, quando nós temos apenas informações de algo desconhecido e tem uma relação ali, né, de soma, subtração, divisão, ou seja, de alguma operação, nós trabalhamos ali com expressões. Tudo bem com essa ideia de expressões e equações, essa ideia bem inicial? Tranquilo? Tudo bem? Tudo bem com essa... É uma parte mais qualitativa, daqui a pouco a gente entra na ideia. Tudo bem? E, além disso, alguém sabe a diferença? Alguém sabe a diferença de incógnita e variável? Alguém sabe a diferença de incógnita ou variável? De maneira bem resumida. Alguém sabe? Bem informal. Qual a diferença de incógnita e variável? Variável nós vemos mais em funções, né? Tem a relação com função, mas de maneira bem simples. Alguém sabe a diferença? De incógnita ou variável? Incógnita a gente trabalha com desconhecido, mas variável também é desconhecido, tá? Mas qual é a diferença fundamental? Alguém tem noção, alguém tem uma ideia de qual é a diferença entre incógnita e variável? Não? Ó, vou fazer uma certa... Vou trabalhar com uma expressão literal, por exemplo. Pensa num dobro de um número. Pensa num dobro de um número, certo? Quando eu falo no dobro de um número, estou usando uma expressão algébrica. Mas o resultado do dobro de um número, ele pode ser único ou pode ser infinito? Pensando nesse caso. Pensa no dobro de um número. Certo? O que isso vem a ser? O que isso vem a ser? É uma expressão, mas o papel do x nesse caso vem a ser o quê? O papel do x vem a ser uma incógnita ou vem a ser uma variável? Nesse caso, no dobro de um número. Professor, Oi. a variável não é quando você tenta descobrir, tipo, igual na Bhaskara, tem aquelas duas raízes? Sim. Sim. Então, quando você tenta descobrir, por exemplo, vamos pensar na palavra variável. Variável é o que varia, né? Quando você tenta descobrir alguma coisa, você fala assim, aquele sujeito, por exemplo, sei lá, eu sempre uso o exemplo com o ensino médio. Sei lá, você tá afim de uma menina, mas aquela menina é muito misteriosa, aquela menina é incógnita. Você tem que descobrir informações dela, entendeu? Então, é um caso específico. Então, é a relação para certa condição. Então, é incógnita. Agora, a variável, quando eu falei de função, você tem uma lei, uma regra, né? Uma regra, naquela regra, que, por exemplo, o dobro de um número, você tem uma função, você pode definir vários valores, substituir eles, descobrir os resultados. Aí é uma variável, porque você está variando os valores e descobrindo vários resultados a partir de uma regra. Essa é a ideia. Quando você trabalha, por exemplo, com ação de segundo grau, quer descobrir as raízes, né, x1, x2, você tem incógnitas, né? Porque é sempre igual a zero, não é sempre igual a zero na equação de segundo grau? Não é verdade? Você descobre 1, 2 ou nenhum valor que vai satisfazer aquela equação, né, naquela igualdade. Por exemplo, ax quadrado mais bx mais c igual a zero. É uma coisa bem específica. Agora, quando nós trabalhamos com variável, é que nem as funções. Você pode chamar a função f de x igual a x quadrado mais bx mais c, certo? E substituir valores. Só que, quando é uma função de segundo grau, apenas
em 2 pontos, no máximo, que você consegue descobrir aquela igualdade, né, aquela função, quando vale zero, por exemplo, aquela função, entendeu? Então, ali é incógnita, porque é específico. Agora, variável é um conceito mais generalista. A incógnita é um caso especial, né, do conceito de variável, tá? Essa é a ideia. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre esse conceito? A gente só está discutindo só, tá bom? Só está brincando um pouquinho para vocês entenderem as diferenças das palavras. Vocês aprenderam sempre, o professor fala, a função tem como variável, tem incógnita, mas vocês nunca ficaram enrolados na diferença entre incógnita e variável? Vocês nunca ficaram, incógnita e variável é a mesma coisa, não é? Vocês nunca tiveram esses probleminhas assim, mais qualitativos? Então, por isso que o professor está conversando um pouquinho com vocês sobre isso, tá? Então, vamos lá na parte mais formal agora. Então, olha só. Eu vou passar agora. Está nas notas de aula, mas eu vou lá para o quadro e vou jogar um desafio para vocês, tá? Jogar um desafio para vocês. Um desafio bem bobinho, bem bobinho. Tá lá quem já baixou as minhas notas de aula de matemática elementar, tá lá, bonitinho. Mas eu vou colocar aqui no quadrinho, vocês possam entender. Vocês já viram lá no Facebook, ou não, sei lá, não tem mais Facebook, não tem mais rede social, mas antigamente no Facebook aparecia esses probleminhas assim, ó. Vê? Deixa eu no quadro. Né? Deixa eu aumentar aqui. Apareciam esses probleminhas aqui, ó. Vamos ver se eu consigo aumentar. Vocês já viram? Esses probleminhas aqui? Eu já vi. Probleminha besta. Né, que o pessoal compartilhava no WhatsApp e tudo. E aí, como é que eu resolvo? Como é que eu resolvo? Né? Como é que eu resolvo isso aqui? Assim, não precisa utilizar, vocês não precisam utilizar uma matemática mais avançada do que elementar. Né? Se você souber multiplicar, dividir, subtrair e somar, você consegue resolver esse sistema. Galera, para quem não sabe, sistema é um conjunto, né, de equações. Como eu não trabalhei com equações ainda, então não precisam se preocupar. Eu quero que vocês entendam como representar as maçãs, as bananas de uma forma mais aproximada à matemática usual, tá? Então, eu quero que vocês descubram quanto de maçãs, bananas e cocos que satisfaz essa cambaçada aqui, tá? Então, deixar para vocês tentarem fazer aí de forma... Pode pegar uma caneta, um papel, pode resolver de forma mental. Não é nada difícil, né? Não é nada difícil. É bem tranquilo, né? Tá? Eu só vou entrar no que eu quero. Ó. Quando eu falo de expressão algébrica, eu preciso, assim, toda expressão algébrica, galera, toda expressão algébrica, uma expressão matemática, ela não precisa ser necessariamente algébrica, mas a álgebra ela foi embasada no fator desconhecido e usamos letras para isso. Mas aqui estão sendo utilizados símbolos também. Né? E símbolo se cada símbolo, por exemplo, o desenho da maçã, o desenho da banana, o desenho do coco, cada símbolo representa uma certa quantidade, tá? Então, por exemplo, em vez de colocar a maçã aqui, pode colocar M, ó. Ficou vermelhinho, também não combina. Podia ter colocado M aqui, tá vendo? Em cima da maçã. Por que M? M de maçã. Então, eu resumi uma certa, né, informação a uma letra. É isso a ideia de equação algébrica. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é M também, só que aqui eu vou chamar de B. B de quê? De banana. Então, a forma algébrica é para representar o fator desconhecido, mas em termos de letras, tá? E aqui coco, ó, C de coco. Tá bom? C de coco. Então, eu quero descobrir quanto tem de coco, mais banana, mais maçã no final. Mas antes disso, eu tenho que descobrir quanto tem de banana, quanto tem de maçã e quanto tem de coco. Tá?
É essa a ideia fundamental do exercício. Alguém pode me dizer quanto tem de maçã? Dez. 10. Por quê? Porque três representações do desenho da maçã equivalem a 30. Se três representações do desenho da maçã equivalem a 30, basta pegar, né, o 30 e dividir por 3. Você vai encontrar 10. Não, tem não é uma coisa muito difícil de se realizar. Então, aqui, ó, eu tenho três representações, não é três maçãs que valem a 30, são três representações, né, de quantidades da maçã que valem a 30. Tá? Então, uma representação da quantidade de maçã é igual a 10. Pronto, ok. Então, esse camarada aqui é 10. E o da banana, quanto é? 4. 4. 4? É. Então, tá. Por quê? Por que é 4? Esse porquê que é interessante de responder. Por que 4? Primeiro, porque você sabe quanto vale o tanto de maçã, né? Se aqui vale 10, se aqui vale 10, e eu tenho duas, né? Dois desenhos da banana que representam as quantidades de banana totais. Se aqui tenho 10, né? Para chegar até o 18, faltam 8. E são duas, né? São duas os desenhos que representam a banana. Então, né? Que número que eu multiplico por 2 dá 8? É 4. Perfeito. E aí aqui fica simples, né? Se aqui é 4, né? Para eu subtrair um número para chegar no 2 é o próprio 2. Certo? Então, a soma de coco mais maçã mais banana é igual a 16. É um exercício bem simples, mas muitas pessoas que, né, utilizam esses exercícios, quanto vale tal coisa vale tanto, tal coisa com outra tal coisa vale tanto, e a soma dessas coisas vale, né, um valor desconhecido. Essas pessoas, né, elas estão utilizando da interpretação algébrica de maneira que eles não saibam, né? Por exemplo, quando você manda isso aqui no Facebook, quando você manda isso aí no WhatsApp, essas pessoas não geralmente, tá? Geralmente, as pessoas não têm essa observabilidade de que uma quantidade de maçã equivale a um número. Eles só utilizam a ideia do raciocínio lógico, né? Geralmente do raciocínio lógico. Mas por que é importante, quando você está estudando no ensino médio, no fundamental e até no superior, entender a linguagem algébrica? Por quê? Porque quando você tem um fenômeno ou um modelo, tá? Um fenômeno ou um modelo, as interações, né, a explicação dos modelos, a explicação dos fenômenos, elas são baseadas em condições matemáticas que resumem aquela história do modelo. E as variáveis são os resumos que contam a história do modelo. Por exemplo, por exemplo, por exemplo, o que está. Ó, oi, pode falar. Professor, Oi, estão falando aqui que é 15 resultado. 15. É porque só tem um coco. Ô, louco, é verdade. Olha que legal, cara. Eu não tinha visto. Gente, olha o erro do professor. Não prestei atenção, hein? Viu? Muito bem. Verdade, cara. Aqui, ó. É um coco, né? É um coco, galera, ó. É um coco. Então, a banana vale 4, só que aqui são dois cocos, né? São dois cocos. Então, aqui, ó. Dois cocos igual a 2. Então, o coco vale 1. Muito obrigado. Não tinha prestado atenção, viu? E já tinha errado, já. Já tinha errado. Então, aqui, ó. É 2 vezes o coco, ó. Então, aqui é coco só. Então, a maçã vale 10, a banana vale 4 e o coco vale 1. Perfeito. Então, aqui é 15. Nossa, gente, olha, eu não prestei atenção, hein? Obrigado, hein? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu fico feliz na hora que vocês encontram esses erros, porque é tão automático, que a gente resolve assim, de maneira bem direta, né?
Aí a gente fica com um pouco de vergonha também. Brincadeira. Vamos lá. Ó, então voltando. Por que a gente representa por letras? Porque assim, galera, ó, qual é o fenômeno que está mais atrapalhando a economia nos dias atuais? Qual é o fenômeno que está tirando mais a dor de cabeça, que está dando mais dor de cabeça para os indivíduos nos dias atuais? Quem sabe? Sim, não precisa ser estudar de economia para entender que o professor está perguntando. Em qual é o fenômeno? Assim, pode ser que você saiba outro fenômeno que também tá com pandemia. Não, a pandemia é um fenômeno global. O impacto da pandemia na economia. Qual é o impacto mais sentido pelos consumidores na pandemia? Inflação. Inflação. Essa é a mesma consideração que eu cheguei, inflação, tá? A inflação e a economia, vocês vão ficar chateados comigo, mas representado pela letra Pi, tá? Então, não é um número, a inflação não é um número irracional, é só uma representação do nome. Então, inflação. Tá bom? Inflação. A inflação, o que é inflação em economês? Alguém sabe? Vocês estão aprendendo economia, né? Princípios, não sei quem está ensinando, deve ser o professor Paulo Brenner. Mas o que é inflação? Vou dar uma definição mais para a área da minha área quantitativa. Mas o que é inflação? Inflação tem várias interpretações. Mas o que é inflação em termos de relação matemática? É a velocidade dos preços. É como os preços têm velocidade de crescimento durante o tempo. Então, por exemplo, se eu coloco o tempo aqui, tem inflação, aqui no Brasil ele está crescendo, né? Certo? Mas, cada ponto aqui, você tem um valor de inflação. Tá? Mas quando eu falo de representar a inflação, por que eu representei por π? Porque os economistas, com suas ideias, com sua inteligência, colocaram o π como o nome, o símbolo de inflação. É uma expressão algébrica. Uma expressão algébrica. Certo? Uma expressão algébrica. Entendeu? Uma expressão algébrica. Na economia tem vocês vão aprender depois, na economia tem uma relação bem importante. Bem importante. Mas muito importante. Por exemplo, outro problema da economia nos dias atuais, além da inflação. Alguém sabe que as pessoas estão passando um perrengue. Qual é? Qual o perrengue que as pessoas passam com o problema da pandemia e, consequentemente, com o problema político? Qual é o problema que está acontecendo com os brasileiros especificamente? O que está acontecendo com as empresas atualmente? Desemprego. Desemprego. Aí eu te pergunto, por que o desemprego chama U? Alguém sabe? Alguém sabe a relação, hein? Alguém sabe por que a inflação chama desemprego? Ou inflação chama desemprego? Por que o desemprego chama U? É uma expressão algébrica do desemprego, mas é U. Por quê? Como chama um indivíduo empregado em inglês? A teoria do desemprego ela foi feita nos Estados Unidos, então por isso que chama U. Mas não é porque é U de um empregado, é por causa da palavra em inglês. E em português, emprego é employment. Isso. Desemprego é unemployment. Unemployment, né? Geralmente, quando você tem U em inglês, é sem, né? É o contrário de ter ou ser, entendeu? Unemployment, né? É a expressão algébrica do desemprego para a economia, no nosso caso. Então, quando vocês estudarem economia do trabalho ou macroeconomia, né, desemprego é sempre, né, representado pela letra U, e unemployment, tá? Então, olha só.
vocês vão ver depois que a relação entre inflação e desemprego é inversamente proporcional, tá? Então, no Brasil, a gente está tendo um problema fora das ciências econômicas, que está tendo desemprego e inflação aumentando, tá? Existem uns modelos que estudam isso, mas é aquela história, para você conter para conter a inflação, você tem que, né? Para conter a inflação, você tem que aumentar o desemprego. Para você diminuir a inflação, você tem que aumentar o emprego, ou diminuir o desemprego. Por quê? Porque existe uma força, né? Aquela história de. Se você sabe a oferta e a demanda, né? Oferta e demanda, você sabe essas leis de oferta e lei de demanda, certo? Geralmente a inflação é por causa de oferta. Aquela história, quanto mais as pessoas querem comprar, mais aumenta o preço. E quando isso acontece no agregado, né? Aumenta o preço geral, isso chama inflação, certo? Mas por que as pessoas querem comprar? Porque as pessoas estão empregadas, as pessoas têm poder de compra. Essa é a ideia, tá bom? Essa é a ideia. Então, você diminuindo o emprego ou aumentando o desemprego, menos pessoas podem comprar, tá? Menos pessoas podem comprar. E aí você mantém os preços ali nivelados, como consegue começar a diminuir. Só que no Brasil não está acontecendo isso. Por causa da pandemia, que é um fator, né, excepcional, tanto o desemprego quanto a inflação estão aumentando. E a inflação aumenta taxas maiores que o desemprego, porque o desemprego já está no nível muito alto. Entendeu? Entenderam a ideia? Entenderam a ideia, então, da linguagem algébrica? Por que inflação é pi? Por que desemprego é u? Entendeu? Essas coisas assim, vocês vão ter que começar a prestar atenção, por quê? Quando eu trabalho com economia, lá em macroeconomia, por exemplo, eu tenho a lei chamada lei de Ocon. Eu escrevo inflação em função do desemprego. Certo? Então você tem que saber o que é esse camarada, o que é esse camarada. Tá? É uma equação, ó, tá vendo? Uma lei. Só que esse camarada aqui e esse camarada aqui, o professor de macro vai te ensinar uns truquezinhos. Tá? Por quê? Porque é simples essas regras aqui. Esse U aqui que está aqui é um parâmetro de observação, que é uma média. É uma média do desemprego. Você vai pegar a diferença do desemprego do ano no desemprego médio. E aqui é aquela história das expectativas de inflação. O que é a expectativa de inflação, professor? É assim, todo comportamento de preço, você olha no ano seguinte. Né? Você olha no ano seguinte para promover produção, para promover observação, né, de contratação, enfim, para você preparar o terreno para a economia no ano seguinte. E para você também controlar a sua inflação nesse ano, né? Então, assim, você sempre olha para o futuro, né? Que a gente fala, para trás é voltar, para trás é back, né? Mas para frente é step away, né? Pass through, né? Para frente. Então, assim, nesse caso aqui, os professores de macro vão ensinar para vocês depois. Mas é bom você entender que a linguagem algébrica também em economia ela é muito forte. Tá? É muito forte. E vocês vão ter que entender que escrever um indivíduo, tá, de maneira matemática é a solução. Tá? Da mesma forma que eu escrevo maçã, que eu escrevo banana, que eu escrevo coco. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo com a ideia? Só a ideia da escrita algébrica. Tudo bem? Tranquilo. Tranquilo, né? Ok. Vamos lá. Vamos pensar no seguinte. Então, como eu falei para vocês, a incógnita, né? A incógnita nós podemos resumir como um valor desconhecido. Certo? A incógnita é um valor desconhecido. Vamos pensar numa empresa de, sei lá, de produção de sapato. Certo? Sapato. Ela trabalha em 2 turnos, então 16 horas. Certo? Cada hora ela produz, sei lá, 1.000 sapatos. A primeira coisa que eu trabalho com vocês é como escrever uma expressão algébrica que define o tanto de sapatos que é produzido por hora. Alguém tem uma ideia?
Vamos supor que, então, cada hora, né, nessa empresa de sapatos são produzidos 1.000 sapatos, tá? Pés esquerdos e pés direitos. Tá? É o parzinho. Tá? São 16 horas de trabalho. Então, alguém pode me dizer uma forma de escrever, uma fórmula que representa a produção de sapatos por hora? Vou dar uma dica. Como a gente trabalha com o tempo, nós vamos chamar a variável tempo de T e o sapato de S. E aí? Como é que eu represento? Eu posso ter uma expressão algébrica, né? Uma expressão, só uma expressão algébrica, tá? Não é uma equação. A expressão algébrica não é 1.000 vezes T? Não é 1.000 vezes T? A cada hora, tempo em horas, tá? Tempo em horas. Porque aqui tenho um padrão de horas. 1.000 vezes T. Tudo bem? Tudo bem com essa expressão algébrica? Tranquilo? Então, Daniel, aí já estou caindo na ideia da função. Função já é um outro elemento. Já é um outro elemento. Já é um ente matemático, é assim, que é uma composição dessa expressão algébrica com com outro relacionamento. Qual é o relacionamento? A quantidade de sapatos produzidos. Tá? A expressão algébrica é 1.000 vezes T. Agora, vou usar a sua ideia. A regra, Daniel, realmente, o F de E, F de S não, porque não pode ser S, porque S não é o tanto de sapato. Se eu coloco aqui, ó, só para você entender porque não pode ser S, ó. Se eu coloco aqui 13 sapatos, onde eu substituo 13 aqui? Tem que ser assim, ó. F de T, né? O S é igual a F de T. Tá bom? 1.000 vezes T. Então, o número de sapatos, que é a função do tempo, né? Vai ser 1.000 vezes o tanto de horas. Entendeu? Tudo bem? Então, essa é a regra, tá bom? Essa é a regra. Essa é a regra geral. Aí eu pergunto, essa função, eu estou falando de função de forma bem informal, tá? A gente vai entrar em função depois, tudo mais. Mas é interessante, tá? Interessante. Interessante falar um pouquinho aqui para a gente misturar e não ter essa flexibilidade de currículo, tá? É bom falar dessa flexibilidade de currículo que é muito, muito gostoso. Então, olha só, você tem a expressão algébrica 1.000 vezes T. A expressão algébrica sempre é representar o que está acontecendo como regra, tá? Expressão algébrica é mais simples ainda. Por quê? Para eu chegar na função, eu tenho que ter uma contrapartida. Eu tenho que ter uma igualdade. Tá? A igualdade, eu chego numa equação. Tá? Equação. Por exemplo, qual é o máximo de sapato que eu posso produzir? Né? Qual é o máximo de sapato que eu posso produzir? Certo? Então, você tem lá. Aqui você vai ter o máximo, que vai depender da equação algébrica 1.000 vezes T. Só que o máximo, por exemplo, a cada hora, você não vai colocar né? Você não vai produzir 1.000 sapatos. Tipo, a cada hora você vai acumulando sapatos. Então, o máximo ali são 16 horas, né? São 16.000. Certo? Então, a equação, nesse caso, T, né, não é incógnita, nesse caso, porque você sabe quando é o ponto de máxima produção.
certo? Agora, quero descobrir o tempo aonde são produzidos 1.000 sapatos. Esta sim passa a ser uma equação cujo objetivo dessa equação é descobrir quem? O valor do tempo, que passa a ser incógnito, que passa a ser o valor desconhecido, que eu quero descobrir. Tá bom? Nesse caso, é 10, né? Nesse caso é 10. Corto 3 zeros aqui, corto 3 zeros aqui, é 10. Então, a diferença da expressão para a regra para uma equação e a equação para a descoberta da incógnita são coisas bem sutis. Tá? São coisas bem sutis. Mas a expressão algébrica é o mais simples de todos. Por quê? Porque a partir da expressão algébrica você consegue fazer conjecturas, você consegue fazer suposições. Tá? Depois disso, pode criar uma regra, né, da produção de sapatos, pode criar a descoberta, né, o valor, né, a descoberta do valor desconhecido, que é a descoberta da incógnita, tá bom? Então, são coisas bem sutis, que é mais parte qualitativa, tá bom? Então, a incógnita é o valor desconhecido. Qual é o valor desconhecido? Né, da letra que você quer formalizar a sua expressão algébrica, tá? Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Então tá. Então, variável. Galera, quando você for explicar para alguém, fala assim: variável é aquilo que varia. Pronto. Estou errado? Não. Então vamos lá. Você não tem lá a função do sapato aqui igual a 1.000 vezes t? Vamos pegar uma tabela, ó. T igual a 0. 1, 2, 3 e vai bolinha até 16. Quem varia aqui? O tempo. Então, quem é a sua variável aqui? O tempo. Entendeu? Especificamente, quando t é igual a 1, ele passa, se você quer descobrir, então, tanto de sapato, ele passa a ser uma incógnita, tá? Você quer descobrir, ó, o S aqui passa a ser né, a correspondente da sua incógnita, que é o tempo igual a 1, tá? Aqui é 1.000. Tá? Então, variável é aquilo que varia. Variável mais generalista, tá? Mais generalista. Por isso nós utilizamos em funções, porque funções são regras. Função é a regra que você associa a sua variável, né, independente com a variável dependente. A função é algo mais não mais elementar, porque elementar mesmo é a resolução da equação, mas é algo mais geral, tá? Tudo bem? De maneira bem irresponsável, né? Irresponsável. Para vocês, é incógnita, irresponsável. O professor está sendo irresponsável, então não utilize as palavras do professor, mas para você entender, ó, de maneira bem irresponsável, incógnita. Dada a lei, dada a expressão, dada a equação, você acha o valor do x, do y, do z. Tá? Não tem aquela brincadeirinha que você vê na internet, que o cara tá lá num triângulo retângulo, fala assim, acha o x, aí ele circula o x. É aquela ideia, só que nesse caso você vai resolver, entendeu? Variável. Você vai aplicar valores para o x, para uma certa regra, e você vai encontrar um resultado. Assim, é bem bobinho isso aqui, tá? Por que esse bobinho interessa? Para você, quando você pegar e ver que alguma coisa é equação, uma outra coisa é função, você tem que proceder de formas diferentes, tá? São ideias, são estratégias. São estratégias. Você vai pegar lá uma função em economia, função de produção. Você vai montar uma tabela e vai verificar o comportamento dela. Você pegar uma equação, resolver uma equação, uma identidade macroeconômica. Você quer descobrir o valor de consumo, você tem que resolver a equação. Tem que descobrir a incógnita, o valor, por exemplo. É assim, ó.
Vou explicar o que o professor quer falar para vocês, assim, ó. Vou explicar. Em economia, por exemplo, você tem a função de produção. Pergunta, ó, produção a gente coloca de quê? De quantidade, tá? É uma função do L. Alguém sabe o que é L em economês? Como é L em economês? Alguém sabe o que é L? Alguém sabe o que é labor? Labor? O que significa labor em economês? Alguém sabe? Você pega lá, vai produzir caneta, produz caneta, tá? Exceto, ó, vamos pensar em produzir caneta de hoje para de hoje, 8h19 da noite até 9h19 da noite, certo? Na economia, tem duas coisas que nós devemos nos preocupar, na economia como um todo, tá? Dois fatores, né, de produção. O fator de produção é a variável que explica a produção, tá? Tem dois fatores. Um é o capital investido, tá? Na firma. O outro é a mão de obra. Labor é trabalho ou mão de obra, tá? Tudo sinônimo. Labor é trabalho. Então, quando você tem uma função de produção, você tem dois tipos de função de produção. Uma lá para o longo prazo. O que é longo prazo em economia? Lá para o futuro, lá para longe, que aí você pode expandir a empresa, pode expandir a planta, pode investir em tecnologia e tudo mais. Só que, de hoje para amanhã, eu posso contratar pessoas e demitir pessoas. Tá? Então, por exemplo, no curto prazo, que é de hoje para amanhã, é rapidinho, eu só posso variar o trabalho. Eu não posso variar o capital. Tá? Isso aí vai ficar mais claro quando vocês estudarem mais a fundo a economia. Mas tudo bem com a ideia? Tudo bem com a ideia da função de produção? Tranquilo? Tudo bem? Alguma dúvida com a ideia? Então, por exemplo aqui, ó, você coloca o trabalho. Uma pessoa, aí vem a produção aqui, o cara produz 10. Duas pessoas, o cara produz 20. Três pessoas, o cara produz 30. Cada pessoa que entra, cada trabalhador que entra, a produção aumenta em quanto? Em quanto? 10. 10. Certo? Então aqui você tem uma função, né? Você tem uma variável, que é o número de trabalhadores, certo? E você tem aplicado aqui uma produção, ok? Agora, outro exemplo da economia que não se usa conceito de variável, e sim, usa sim em termos teóricos, mas para você resolver o problema, às vezes, você não precisa de variável, mas é incógnita, é o seguinte, ó, na macroeconomia tem o PIB. O que é o PIB? Alguém sabe o que é o PIB? O que é o PIB? PIB de um país. Produto Interno Bruto, é isso? Isso mesmo, Produto Interno Bruto. Tudo que um país produz dentro do país, né? Só que assim, Produto Interno Bruto tem empresas que são fora do país que produzem dentro do país, certo? Aí tem o PIB aqui, tal. Daí tem o seguinte, o PIB, por exemplo, vamos supor que o PIB de Cornélio Procópio é de 1 milhão. 1 milhão, tá bom? 1 milhão. Então é 1,000,000. 1 milhão. Tá? Só para facilitar a nossa conta, tá? 1 milhão. Vou dividir aqui por... Vamos supor que esse 1 milhão seja 100. Fica mais fácil. É de 100. 100 unidades de voltares. Só que é o seguinte. O PIB é assim, ele é explicado pelo consumo. Ou seja, as pessoas precisam consumir alguma coisa que não precisa do dinheiro, da renda, que é aquele que chama consumo autônomo. Ou seja, para você comer, você não precisa da renda. Você tem que comer de alguma forma. Isso é autônomo. Tá? Você não precisa dar renda. Não necessariamente você precisa dar renda que você está ganhando por mês, por semana. Não precisa, você tem que comer. Isso é fato, senão você morre.
tá? Mais a renda. Aí eu pergunto, tenho essa equaçãozinha bonitinha aqui. Qual é o valor da renda que participa do PIB de Cornélio? Isso aqui é uma equação. Qual é a incógnita nesse caso? É o R. Qual é o valor da renda? Qual é o valor da renda? Nesse caso, é diferente da função. Função você vai aplicando valores. Aqui eu tenho que achar o valor. 50? 50. Por quê? O único valor que eu coloco aqui que vai dar 100 também é o próprio 50. Entendeu a ideia? Então, às vezes, você vai ter algumas leituras econômicas que você vai precisar de entender que você tem que aplicar valores, verificar como funciona aquela função, e às vezes tem que resolver, né, uma certa equação, dado o exercício, por exemplo. Então, por que o professor está falando isso, batendo de frente? Porque vai depender da sua leitura. Vai depender da sua leitura. E quando você pegar uma leitura dessa, lembra do professor explicando o que é incógnita, o que é variável, o que é uma equação, tá? O que é uma expressão. Então, vou só definir agora o que é uma expressão, o que é uma equação, para a gente terminar essa aula. Tá? É bem simplesinha a aula, mas vai dar um upgrade para vocês, que vai ser bacana quando vocês começarem a ler algumas coisas de economia mais aplicadinhas, tá? Bom? Então, olha só. Só para finalizar a parte conceitual. Aí eu vou fazer algumas perguntas, tá? Olha só. Então, qual a diferença de equação e expressão? Expressão é mais geral. Expressão é mais geral. Expressão é mais geral. Por que a expressão é mais geral? Porque, por exemplo, quando eu falo assim, o dobro de um número, eu preciso escrever matematicamente essa leitura, essa escrita literal, desculpa. Então, eu tenho que procurar uma expressão matemática que diz, né, que diz especificamente o que é o dobro de um número. Alguém sabe uma expressão, né, matemática que pode resumir a escrita o dobro de um número? Geralmente, expressão, você tem essa parte aqui, ó. Só que você não tem uma contrapartida. Qual é a contrapartida? Já vou dizer daqui a pouco. O dobro de um número. Sei lá, chama o número de n, 2 vezes n. Isso é uma expressão. Tá? Por exemplo, metade de um número. Também é uma expressão. É generalizada. Tá? Geralmente você trabalha com desconhecido. Então, olha lá. Ó. Metade se chama ali um número de n sobre 2. Tá? Metade de um número mais 1. N sobre 2 mais 1. Agora, a equação tem uma contrapartida que você tem que prestar atenção, que é essa aqui, ó. Ela é composta. Ela pode ser geral e composta. Ou pode ser específica também, tá? Equação. Tá? Ela pode ser geral. Mas é assim, pode. Tá? Mas existe uma composição. O que o professor quer dizer com isso? É o seguinte, ó. Por exemplo, o dobro de um número, né? O dobro de um número cujo resultado é 10. Qual é o dobro de um número cujo resultado é 10? Então, você tem lá. Quando fala cujo, você tem né, você tem um conectivo ali que você trabalha pensando em programação, né? Você tem um laço, tá? Você tem um conectivo. Você tem um laço. Qual é o laço? Ó? Dobro de um número, 2x, cujo resultado. Quando fala resultado, você sempre trabalha com aqui, né? Com uma resposta. Essa resposta é o 10, certo?
é sempre você, quando você trabalha com uma resposta, com uma composição, você tem um lado e outro, tá? Você tem baseado, né, como se fosse, você tem uma expressão que você tem um laço de resultado. O que isso quer dizer? Você tem uma expressão algébrica cujo laço é uma igualdade que gera um resultado. Essa é a ideia. O laço está na leitura, ó. Cujo, né? Cujo é igualdade, tá? Cujo quer dizer igualdade, cujo é é legal na língua portuguesa que ele te dá essa conexão de você tem uma resposta para aquilo que é desconhecido. Essa é a ideia. Então, olha só, esse valor é 5, certo? Esse valor é 5. Então, sempre tem uma composição na equação. A equação é algo a mais da expressão. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida nessa ideia? Às vezes, uma equação vem em forma de pergunta. Qual é o número somado com 7 é igual a 13? Sempre vem com qual? Né? Por exemplo, qual é o número que dividido por 4 é igual a 12? Certo? É 48, né? 48 é 12 vezes 4, 48. Então, ela sempre vem com uma pergunta, às vezes, a equação. Mas quando você tem uma escrita corrente, tá? Que ela é muito simples, geralmente é expressão algébrica. Por exemplo, dobro de um número, triplo de um número, um número adicionado a 7, um número subtraído a 6, um número elevado ao quadrado, um número elevado ao cubo, né? A raiz quadrada de um número, a raiz cúbica de um número. Geralmente você escreve com uma expressão algébrica, você não precisa resolver, só você tem que representar matematicamente, tá? Agora, quando você tem, assim, sei lá, qual é o número, né? Quando elevado ao quadrado é igual a 9. Então, o igual pode estar dentro da sua expressão literal, só que às vezes não, né? Você pode falar assim, ó, qual é o número que quando elevado ao quadrado, o resultado é 9. Quando fala de resultado, você está trabalhando com uma igualdade, tem que ter a resposta sempre está à direita da equação. Isso é uma equação. Então, assim, é a leitura da coisa, tá bom? É a leitura da coisa aqui, tem que ter um cuidadinho. Tranquilo? Tudo bem? Alguma dúvida? Dúvidas? Perguntas? Tudo certo. Certo. Aí, tem nas notas de aulas, eu deixei para vocês um exercício que eu queria que vocês pensassem. Ó, deixa eu mostrar para vocês como é que é. Deixa eu dar um printzinho lá. É assim. Vamos pensar em geometria. É assim, vamos pensar em geometria, tá? Vocês sabem o que é um quadrilátero, certo? Vocês sabem o que é um quadrilátero. É uma figura de 4 lados, tá bom? Então, vamos para a geometria plana, por enquanto. Depois vamos para a geometria espacial. Então, aqui, ó. Tá vendo que esse quadrilátero, os lados, né, em termos de observação, não são iguais. Mas um quadrado é um quadrilátero também, tá? Quais são as expressões do perímetro e da área? O que é perímetro? O que é área? A área é esse negócio aqui, ó. O que é perímetro? Que eu fiz de preto, tá? Em termos bem babaquinhas, tá? Então, o perímetro é a soma das medidas dos lados, a área, né? É o espaço, né, interno, né, do quadrilátero. Qual é o perímetro? Qual é a área?
Quando eu quero o perímetro e a área, eu quero as expressões, certo? Ou seja, só o lado direito da equação. Essa é a ideia da expressão algébrica. Só a forma de expressar a medida do perímetro e a forma de expressar a medida da área. Só isso. Agora, equação é direta. Ó. P é igual a alguma coisa, A é igual a alguma coisa. Qual a expressão do perímetro nesse caso? Hã? Isso. Perímetro é A mais B, A mais B. A mais B, A mais B. Ou seja, juntando os amiguinhos, ó, tem um A, 2A. Um B, 2B. Certo? Então a fórmula é 2 vezes A mais 2 vezes B, onde A e B são as medidas dos lados do quadrilátero. A área nada mais é que a multiplicação das dimensões, ó. Comprimento e altura, né? A vezes B. A vezes B. Certo? Aí pergunto para vocês, qual das medidas é linear e qual das medidas assim, se for as medidas A e B for metros, qual delas é metro linear e qual delas é metro ao quadrado? Perímetro linear. Perfeito. Perfeito. Porque você pode montar aqui e pegar assim, ó. A, B, A, B. Uma linha. Agora, por que quadrado? Por que quadrado? Eu não sei se expliquei isso para vocês, mas suponha que isso aqui seja um quadrado, certo? Então, vamos pegar um quadrado qualquer. Vamos pegar um quadrado qualquer, certo? Os lados são iguais, L vezes L é o quadrado, tá? Como A é medida em metro e B é medida em metro, quanto é metro vezes metro? Metro ao quadrado. Tá bom? Essa é a ideia. Certo? Tá pago a aula de hoje? Galera, essa parte mais elementar das equações e expressões, eu quero que vocês entendam as diferenças, que vocês consigam ler tranquilamente. Na próxima aula, deixa eu ver o que eu vou falar. A gente está no nivelamento ainda, né? Vai para as expressões algébricas ainda, na parte... a gente vai trabalhar um pouco com os elementos das expressões algébricas. Elementos e expressões, tá? Para ver como a gente vai operacionar essas coisas aí que realmente não é tão difícil, mas as pessoas enrolam um pouquinho, tá? Mas essa parte introdutória eu acho muito bacana que vocês tenham sempre essa conceituação diferencial de equação, expressão, incógnita e variável, que quando você pegar um livro e vê que uma coisa é incógnita, mas é variável, você entenda e fala aqui, professor, ó, esse livro está errado. Eu já fiz muito isso e já levei muito na cara, tá? Mas hoje eu sei as diferenças e eu posso falar com bastante propriedade. Tá bom? Galera, certo? Tá pago? Então voltamos amanhã, 9 horas da manhã, né? É a última. Isso, perfeito. Então, amanhã eu volto às 9. Tem lá o formuláriozinho lá no AVA. E também tem uns exercícios nas notas de aula lá, quem quiser fazer. São exercícios parecidos com o que eu peço em lista. Tá bom? Valeu, obrigado, até amanhã. Tudo de bom. Boa próxima aula. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, senhor. Valeu, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, tchau.